Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui para vocês o pós-jogo de Internacional 0, Grêmio 0. Falar para vocês de um dos piores grenais, tecnicamente falando, que eu já vi. Se não for o pior. Um jogo muito fraco, absolutamente fraco. Um jogo de dois times que provaram porque estão na parte de baixo da tabela. Um time que não ganha fora de casa, que é o time do Grêmio. Não ganha de ninguém fora de casa. Contra um time que em casa não ganha também. O Internacional no Beira-Rio, esse Campeonato Brasileiro tá absolutamente fraco. O Inter não ganha em casa e o Grêmio não ganha fora, não poderia ser outro resultado senão o 0-0. São 6 jogos do Inter no Beira-Rio nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Não dá, né, cara? O Beira-Rio que sempre foi o local onde o Inter beliscava uns pontos importantes, né? Realmente esse ano tá complicado. Tá muito difícil, né? O desempenho do Inter em casa tá igual terminou o desempenho no Brasileirão do ano passado em casa, né? O Inter tem mais vitória fora de casa esse campeonato do que em casa. É muito preocupante mesmo, porque você tem que fazer ponto em casa. Por um lado, são 5 jogos do Inter sem perder, né? E 2 jogos sem levar gol. Porque o Inter, como eu sempre falo, todo jogo leva gol, né? Agora são 2 jogos sem levar gol. Mas eu não consigo olhar muito nesse lado aí, não. Eu olho do lado assim. O Inter só ganhou uma em casa, né, cara? Só uma aí no Beira-Rio. É mais um jogo que o Inter não vence dentro de casa. Tem que vencer, cara. Independente do adversário, tem que vencer. Mais um tropeço dentro de casa. Um jogo que foi bem ruim, muito ruim, na verdade. E apesar do Inter ter sido um pouquinho melhor, nada demais, mas um pouco melhor foi. Foi um jogo que nenhum dos dois fez por merecer para sair com a vitória. A verdade é essa. O Grêmio foi para se defender, né? Vamos falar a verdade. Foi para sair com empate mesmo. E conseguiu. E o Inter que precisava vencer para mostrar para a torcida, né? Porque em casa não consegue ganhar. Não conseguiu jogar. Fez muito pouco para quem precisa vencer. Então o resultado não poderia ser outro senão 0-0. Dois times perdidos, tentando ganhar na raça alguma coisa, mas nem isso não conseguiram. Um 0-0 muito frustrante para as duas torcidas, obviamente, mas para o Inter mais, porque jogava em casa. E aí vai continuar, tem que indo buscar ponto fora de casa, o Internacional. Vai ter que continuar buscando pontos fora de casa. Ganhou do Santos e do Corinthians fora, vai ter que buscar para compensar. O Inter agora, próximo jogo, é no próximo fim de semana, contra o Mirassol no Beira-Rio, domingo às 11 da manhã. É um jogo assim, que na teoria tem que ganhar, né? Mas quero ver na prática. Porque o Mirassol, além de ser um time pequeno, é o lanterna do campeonato. Então, assim, isso me deixa muito preocupado. O Inter, a única partida que venceu no Beira-Rio, nesse Brasileirão, foi contra a Chapecoense, que, assim, convenhamos, é um time bem limitado, né? E aí pega o Mirassol agora, teoricamente é do mesmo jeito da Chape. Então, assim, tem que ganhar. Porque vai chegar a paralisação para a Copa do Mundo, vai ter o jogo até dia 31 de maio e depois para. Quero ver que a posição que nós vamos ficar. Perto do início desastroso que o Inter teve, até que não tá tão ruim assim, né? Mas continua ruim porque não ganha em casa. Como eu falei, são 6 jogos em casa, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. E as coisas não podem ser assim. Nem tem muito o que falar do Grenal em si, né? Porque foi um jogo muito ruim, poucas chances para cada um. As duas equipes tiveram uma ou duas chances mais perigosas, assim, mas nada demais, nada que desse para cravar, ó, esse aqui mereceu a vitória por causa disso. Um jogo muito fraco,
Não tem muito o que falar desse jogo. 0 a 0 e segue o baile. E aí agora tem que buscar ponto em outros jogos, fora de casa. Antes disso tem jogo em casa contra o Mirassol. E tem que desesperadamente vencer. O Inter, até brinquei com a gurizada, tem que vender o mando de campo no Beira-Rio. Jogue fora de casa. Não muda nada. O Inter no Beira-Rio não muda nada, não ganha, cara. Então se vender o mando de campo, vender o mando de campo não muda nada. Tem que melhorar para ontem isso daí. O desempenho do Inter é muito fraquinho, muito fraquinho. É um desempenho de lanterna rebaixado. A verdade é essa. Não tem outro termo para falar. É isso, entendeu? E vamos que vamos agora, mais um jogo. São 5 jogos sem perder. Só que eu já olho pelo lado que, pô, 6 jogos no Beira-Rio, uma vitória só. Tá de sacanagem, cara. É muito pouco, muito pouco. Apesar de ter vencido 2 fora, né? Mas ainda assim não é suficiente para compensar os tropeços dentro de casa. Então é isso, é um Grenal muito fraco para os dois lados, um dos Grenais mais fracos que eu já vi. E as duas equipes estão devendo demais, né? Devendo muito. E vamos ver como é que vai ser os desfechos, né, das duas equipes. O Inter, perto do, como eu falei, do início do campeonato, melhorou, mas mesmo assim não tá 100%, não tá como a torcida quer. O time pode apresentar mais, tá faltando alguma coisa ali que dá para ser mudado no vestiário. É coisa assim do psicológico, não tem outra explicação. Como é que fora de casa o Inter consegue resultado e em casa não consegue? Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Geralmente, os outros anos é o contrário, né? O Inter ganha em casa e fora acaba não jogando bem. O que, entre aspas, seria o normal, né? Você ir melhor em casa, assim, né? E perder fora. Esse ano tá ao contrário. Então, vamos ver o que o Pesolano consegue fazer. Tem que melhorar, melhorar já, melhorar para ontem e tirar o Inter da situação, porque 13º, se eu não me engano, a posição do Inter tá muito atrás. Claro, para quem foi lanterna, deu uma leve melhorada, mas mesmo assim é muito ruim. O time do Inter não pode continuar nessa situação. Beleza, gurizada? É isso aí. Valeu.